com a crise deste coronavírus. O risco pode ser iminente, principalmente para os que estão no grupo ou nos grupos de riscos. A pergunta que não quer calar é esta: por que Deus permite que situações ruins surjam? Por que Deus permite isto? Eu ouso responder a você afirmando que Deus, quando permite que aconteçam estas coisas, Ele quer nos ensinar. Ele quer nos ensinar. Ensinar o quê? Ensinar a confiar nele. E também é o momento de Ele nos levar para perto dele. Por quê? Porque Ele quer construir, em meio às crises, o nosso caráter. Durante uma crise que nos abate, precisamos lembrar que Deus conhece o momento pelo qual passamos e tem o controle sobre tal situação. Para onde ando nesta crise que está passando? Para onde olhar em tempo de crise? O texto que nós acabamos de ler vai nos ensinar. O que diz o contexto desse texto lido nesta noite? Jesus, Ele realiza um milagre. O milagre da multiplicação dos pães. Isto é, 5 pães e 2 peixinhos alimentaram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E ainda sobraram 12 cestos cheios. Por conta desse milagre, o povo queria fazer de Jesus rei da nação, um rei político, à força. Eles pensavam somente em termos materiais e políticos. Já imaginou uma pessoa que multiplica alimentos? Não precisaremos trabalhar. Com o poder dele, derrotaremos o invasor romano. De acordo com o Evangelho de João, no capítulo 6, quando Jesus vê esta manifestação, ele se retira para um monte com o objetivo de orar. Jesus, então, insiste para com os seus discípulos: entrem no barco e vão para o outro lado do mar da Galileia. Jesus sobe no monte e começa a orar. Após hora de oração, Jesus viu os discípulos remando com dificuldade. O vento, como diz a Bíblia, soprava contra eles. E aqui nós vemos uma coisa interessante. E aqui eu chamo a sua atenção para esta particularidade do texto. Embora seus discípulos não o vissem, Jesus continuava a vê-los. Mesmo que seus discípulos não o vissem, Jesus continuava a vê-los. Vejam todos que cena linda. Veja que coisa maravilhosa para nós. Jesus vê nossas crises. Jesus vê as nossas tempestades. E todos nós passamos por crises, todos nós passamos por tempestades. Mas Jesus Cristo não somente vê, mas Ele age poderosamente. De que maneira Jesus age? De maneira que não pensamos, nem imaginamos, mas em nosso favor. É por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, querido visitante, Jesus está vendo você. Jesus Cristo está vendo a situação que você está vivendo.
Jesus Cristo sabe a crise que você está passando, mas Ele precisa de sua autorização para agir em sua vida. Nós percebemos que os discípulos lutaram contra a tempestade durante 9 horas. 9 horas. Por volta das 4 horas da manhã, uma coisa inacreditável aconteceu. Os discípulos avistaram alguém vindo sobre as águas. O texto de Mateus, capítulo 14, versículo 26, diz que eles ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. Eles não esperavam que Jesus viesse a eles desse jeito. E nem nós. Nós nunca esperamos ver Jesus num temporal. Mas é nos temporais, é nas crises, que Ele faz seu melhor trabalho. Pois é nos temporais, nas crises, que Ele tem mais atenção de nossa parte. Não é o que está acontecendo hoje. Eu quero crer que não exista ninguém, nem aqueles pretensos ateus, que não estejam pensando numa ação divina, que não estejam pensando em Deus. A religiosidade neste tempo aflora na vida de muitos, até na sua vida, que me ouve e me vê nesta noite. Jesus, Ele respondeu ao medo dos discípulos com as seguintes palavras confortadoras: coragem, sou eu, não tenham medo. Esta frase, não tenham medo, ela está na Bíblia 366 vezes, uma para cada dia, até no ano bissexto. Por que esta frase está na Bíblia tantas vezes? Porque Deus sabe de como somos, das nossas fragilidades, dos nossos medos, das nossas crises. Agora, quando Jesus diz coragem, sou eu, não tenham medo, existe poder nessas palavras. Olha que coisa interessante, meu amado irmão, minha amada irmão, querido visitante. Não podemos ir onde Deus não está. Olhe para trás. É Deus seguindo você. Olha para a crise. É Cristo vindo em sua direção. Pedro acreditou na palavra de Jesus e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Versículos 28 e 29. Pedro fez o impossível. Pedro desafiou todas as leis da gravidade e da natureza. Pedro, com exceção de Jesus, andou sobre as águas e foi na direção do Mestre. Agora o passo seguinte constitui a maior mensagem do milagre. E eu espero que fale ao seu coração nesta noite. Para onde olhar em tempo de crise? O versículo 30 do capítulo 14 de Mateus diz assim: mas quando Pedro reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Para onde olhar em tempo de crise? Eu quero usar a experiência de Pedro para que a gente possa pensar para onde olhar em tempo de crise. A primeira lição que eu gostaria de pensar com você: para onde olhar em tempo de crise? Não olhe para o tamanho da onda,
nem na força do temporal, como vemos aqui no versículo 26. Não olhe. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Não olhe para o tamanho da onda, nem na força do temporal. Pedro, ele desviou sua atenção de Jesus para o temporal. E quando o fez, afundou como um tijolo em uma poça. Que lição, primeira, podemos tirar para as nossas vidas hoje? Meu irmão, minha irmã, querido visitante, se você der atenção às águas do temporal, se você der mais atenção às águas do temporal do que aquele que anda sobre as águas, isto é, Jesus Cristo, pode se preparar, você vai se afundar. Você pode se preparar, você vai se afundar. Se os temporais virão ou não, isso não podemos escolher. Mas onde ficarmos diante de uma tempestade, diante de uma crise, isso podemos escolher. Os discípulos não perceberam o significado da multiplicação dos pães, o milagre realizado um pouco antes, horas antes. Os discípulos esqueceram que aquele que pode criar pão, pode andar sobre as águas e acalmar a tempestade. Mateus nos diz que a intenção de Jesus era o deixar-se ver pelos discípulos, mas sem entrar no barco. Jesus queria tomar-lhe a dianteira, talvez quisesse fazê-los aprender que, mesmo que ele não estivesse sempre na estreita proximidade deles, sempre estaria perto deles espiritualmente. E essa lição serve para nós também. Diante desta crise, diante desse problema que estamos enfrentando, você precisa crer que Jesus está com você, está no controle da sua vida. Como você olha para Jesus? Ele não é um fantasma, um mito, uma lenda. Ele é o Salvador e Senhor de todos os que crerem. E é por isso que Ele está no comando da história. Para onde olhar em tempo de crise? Segundo lugar, não olhe para os seus medos. Versículos de 28 a 32. Jesus poderia ter acalmado a tempestade horas antes, mas Ele não fez. Porque Jesus queria ensinar uma lição aos seus discípulos. Jesus poderia ter acalmado a tempestade há muito tempo, a sua tempestade há muito tempo também, mas não o fez. Será que Ele quer ensinar a você também uma lição? Será que essa lição poderia ser algo como, abre aspas, crises não são uma opção, mas o medo é, fecha aspas. Eu disse esta frase no domingo passado à noite. Alimente os seus medos e sua fé morrerá de fome. Alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. Pedro, quando ele tira os olhos de Jesus, de dois fatos: que ele está afundando e que Jesus está em pé. O medo nos faz esquecer de coisas que não deveríamos. Pedro se esqueceu que Jesus acalmou a tempestade, multiplicou pães e peixes, curou paralíticos e ressuscitou mortos. Porque ele tirou os olhos de Jesus. O medo nos leva a duvidar do poder de Deus. Em épocas como nós estamos vivendo, de temor e incerteza, o que traz tranquilidade àquele que crê em Jesus Cristo é a sua promessa, quando Ele diz que estaria conosco todos os momentos. Mateus 28, 20.
Porque reconhecer a presença de Cristo é o antídoto para o medo. Para onde olhar em tempo de crise? Em terceiro lugar, olhe para Jesus. Para onde olhar em tempo de crise? Olhe para Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, amigos, sabe o grande erro de Pedro? Ele tirou os olhos de Jesus e olhou para as circunstâncias. Ele prestou mais atenção no vento do que no Senhor do vento e das águas. Sua capacidade de permanecer sobre as águas desapareceu no mesmo instante em que tirou os olhos de Jesus e fitou na crise, na tempestade ao seu redor. Se você reparar na força da crise, você também vai afundar. Não repare na força desta crise. Enxergue além desta crise. Fixe o seu olhar no poder de Jesus Cristo, que é o seu Senhor, que é o seu Salvador. Nós temos aqui uma afirmação fantástica. No versículo 31 diz que imediatamente Pedro começa a afundar, e ele está com medo, ele clama a Jesus, e no versículo 31 diz que imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Censura Pedro por sua falta de fé, e ambos são recolhidos no barco. Em seguida, para o vento, e os discípulos de Jesus veem agora que, na verdade, mais uma vez, Jesus é o Senhor do vento e das águas. E se prostraram perante Ele em adoração, exclamando: verdadeiramente Tu és o Filho de Deus, o Messias de Deus. Eu gostaria de encerrar esta mensagem pensando em duas situações. Primeiramente, pensando em você que está conosco e não tem esta certeza de ter Jesus como Senhor e Salvador de sua vida ainda, mesmo enfrentando crise. Quando Jesus imediatamente estende a mão a Pedro, isso também é significativo para você, que está me assistindo agora pela internet. Talvez você esteja numa crise, talvez você esteja sentindo-se derrotado, prisioneiro de pecados, numa prisão de amargura, pés no tronco da imoralidade, cobiça, vícios, etc. Olhe para Jesus. Jesus está estendendo a mão para ajudar você. Quando nós fracassamos no nosso andar, Jesus está pronto a nos restaurar. Mas eu tenho uma palavra para você também, meu amado irmão. Para onde olhar no tempo de crise? Não somente você, querido visitante, mas também todos os cristãos. Olhem para Jesus. Mas o que significa, pastor, olhar para Jesus? Você é cristão, sabe, mas aquele que não conhece a Bíblia, não tem esse conhecimento, não sabe o que vem a ser olhar para Jesus. Olhar para Jesus é voltar-se para Ele, é obedecê-lo. Olhar significa obedecer. Olhar significa crer em Jesus. Para onde você está olhando em tempo de crise? Olhe para Jesus. Amigo, amiga, quem sabe você, além desta pandemia, está no meio de grandes problemas. Seu lar que está naufragando, seu casamento que está esfacelado, seu filho entregue às drogas, ou você sem emprego, ou está perigando ficar desempregado, ou já está desempregado. Com certeza,
A maior tempestade de uma pessoa é não ter Deus nela. A vida sem Jesus é vida em constante crise, em constante tempestade. Uma coisa é tempestade com Jesus, outra bem diferente é tempestade sem Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Ele quer dizer a você: coragem, sou eu. Não tenha medo. Não olhe para os problemas. Você vai se afundar. Olhe, volte-se, obedeça, creia em Jesus. E uma das coisas maravilhosas que aconteceu com Pedro, também pode acontecer com você nesta noite. Jesus estende a mão. Pedro está se afundando e Jesus estende a sua mão e tira Pedro daquela situação. Jesus está oferecendo a sua mão forte a você. Ele quer te ajudar. Para aqueles que ainda não o têm como Senhor e Salvador, Ele deseja ser o seu Senhor, o seu Salvador. Volte-se para Ele então, amigo. Volte-se para Ele. Obedeça Jesus Cristo, creia nele. Entregue a sua vida a Ele agora. E a você, membro desta igreja, você que já tem Jesus como Senhor e Salvador em sua vida, eu digo a você nesta noite: olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Creia em Jesus. Ele está no controle desta situação. E Jesus Cristo também está falando a você, meu irmão, minha irmã. Ele está falando a você: não tenha medo, coragem, sou eu. Coragem, sou eu. Não tenham medo. Meu irmão, minha irmã, olhe para Jesus neste tempo de crise. Querido visitante, olhe para Jesus nesse tempo de crise, reconhecendo quem Ele é. Convide-o para Ele entrar em seu coração, para ser o seu Senhor, o seu Salvador.